Boa tarde, está começando mais uma semana, segunda-feira, né? Mas a gente começa hoje com um assunto muito relevante, que é relacionamento. E eu digo relevante porque, infelizmente, o número de famílias desfeitas cresce assustadoramente, né? E aí ficam incutindo valores, ao meu ver, errados, de que, é assim mesmo, não deu certo, vamos cada um para um lado. E os relacionamentos são cada vez mais superficiais, mais supérfluos, e está todo mundo cada vez mais perdido nessa história toda. Como a gente visa aqui o bem-estar, a família, a união, bons relacionamentos, firmes e duradouros, eu trago aqui hoje um assunto bem interessante, como eu falei, relevante, com o Dr. Alexandre Bess, que é relacionamento. A gente vai conversar sobre as 10 coisas que você não deve fazer em um relacionamento. Você não deve fazer para manter um relacionamento saudável, sólido e duradouro. Ele que é psicólogo, que estudou sobre relacionamentos na Universidade de Miami, tem novidades e pesquisas para trocar experiências aqui com a gente. Por favor, doutor Alexandre, obrigada por ter vindo. Como é que você está? Prazer receber. Todo meu. Vamos sentar ali para a gente conversar? Hoje tem um livro na mão? Tem um livro para você. Que livro é esse, hein? É novidade? É novidade? Ó. Autografado, Fresquinho. tá? Com dedicatória. Que lindo. Aqui, ó. Dedicatória para você. Tá nessa página. Cadê? Aqui. Primeira página. Adorei. Você merece. Olha que Apresentadora mais linda da TV, com esses olhos lindos. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Que bárbara. A gente vai falar qualquer hora sobre esse assunto, né? Inveja, Você quer falar isso primeiro ou você quer falar relacionamento? Você manda. A gente fez a chamada para relacionamento, Vamos lá. falar de relacionamento, mas eu quero que você volte depois Volto, sobre inveja, explico. porque Sem problema. eu acho muito importante a gente falar sobre Sem esse problema assunto nenhum, você também. manda. Tá bom? Tá. Eu vou ler o livro antes para Por depois favor. a gente trocar Legal, várias fica melhor ideias e ainda. tirar minhas Isso, dúvidas fica aqui melhor para você contigo. fazer uma enquete mais Ótimo. profunda. Perfeito. Agora, sobre relacionamento. Quais são as 10 coisas, então, que a gente não deve fazer num relacionamento? Primeira coisa, Claudinha, jamais em momento algum, agressividade. Tá? Essa agressividade, tanto de um ponto de vista verbal, porque ela pode começar verbalmente e partiu para o físico, esquece, é irreversível. Esse tema que a gente está explorando agora é o tema do meu segundo livro, né? Que justamente é o título, que era doce e virou amargo. Mostra porque que os relacionamentos eram bons e aí se destituem. Primeira, então, dica, nunca, jamais ter algum tipo de briga no casal, porque isso é extremamente estressante, extremamente invasivo do ponto de vista negativo, evidentemente. Por quê? Porque você começa a discutir, você começa a brigar, né? Então você começa aí a desestabilizar aquela relação que já estava estabilizada. Agora, como é que a gente consegue fugir dessa história de brigar? Porque às vezes, no meio do relacionamento, sai uma briga, sai uma faísca. Então, naqueles momentos que as pessoas estão mais exaltadas, a melhor maneira é se ausentar um pouco, tá? Vai assistir a novela, vai tomar, sei lá, vai fazer alguma coisa. Vai dar uma voltinha no quarteirão, refresca, esfria. Porque é nesse momento que não se deve lavar roupa suja, entende? Quando a crise do casal é muito grande, aí a gente recomenda uma terapia de casal. Né? Tá. Bom, então essa é a primeira dica, nunca brigar. A segunda, o que é importante você fazer? Nunca um pré-julgamento. Jamais fazer um pré-julgamento da pessoa que você está se relacionando. Não importa se você casou hoje ou casou há 10 anos atrás, entende? Esse pré-julgamento vai te dar falsas impressões. Porque... ou seja, tirar suas próprias conclusões. Exato. Às vezes você sabe de um assunto, chegou ao seu ouvido que ele fez aquilo ou ela fez aquilo outro, e você já vai falando, foi por isso ou aquilo, pensou desse jeito, não gosta de mim. A ideia, então, é conversar antes. Exatamente. Então, a partir desse pré-julgamento que não deve ser feito, tá? O que você vai começar a fazer? Você vai ter um entendimento da relação. Procurar entender o que está acontecendo naquela relação. Quais são os 3 principais, os 4, os 5 principais fatores que estão aí incomodando o casal. Aí, a partir desse entendimento, você já chega ao quê? Uma compreensão, que é a nossa quarta dica. Então, você chega a essa compreensão e junto, né, sem fazer o pré-julgamento, sem brigar, sem brigar verbalmente e brigar especialmente fisicamente. Não existe isso. Isso é inadmissível e é um relacionamento totalmente tem que acabar sendo irreversível, não volta mais. Porque a partir do momento que o cara agride, ou é mais um homem que agride, né? Mulher é pouco. Mas tem mais mulheres bravas também, né? Tem, mas não pode, tanto uma quanto outra. O homem, geralmente, ele pode ser agressivo, Claudinha,
temperamento dele, é uma pessoa já é agressiva, então uma outra dica que eu já ia falar, mas já falo já, que é a observação. Então, observar o companheiro sempre, essa dica é muito importante. Para quê? Para você saber com quem você casou, você entende? Então, aliás, é bom observar antes de casar. Essa que é a função. É muito interessante a gente falar isso, até para quem ainda está solteira, porque as meninas solteiras, eu sei que tá difícil arranjar um namorado, um noivo, e aí arranja ele é bonito, ele é glamuroso, te trata bem, aí você fala, é com esse que eu vou casar já. E aí nem conhece e entra num casamento sem conhecer. É importante olhar, observar, conhecer bem, não é? Certíssimo. E aí o que acontece? Aí você vai fazer o quê? A partir de tudo isso que a gente falou, aí você vai começar a inferir, mediante a observação, mediante, né, a não agressividade, mediante tudo isso que a gente contou aqui, que é a quinta dica, desculpa, você vai começar a inferir para melhorar esse relacionamento. De que forma? Atuando em relação com o diálogo, que seria a nossa sexta dica. Então, com esse diálogo, você vai tentar melhorar e também vai tentar se permitir fazer com que esse relacionamento dê certo. Porque o grande problema hoje, que é a nossa sexta dica, né? Essa foi a sexta, então, mas a gente pulou uma. Pulamos uma? Não? Não. Eu acho que não. sim. Então, vamos dizer a sexta, não tem problema. Tá. Se quiser 30 dicas aqui, a gente dá. O que acontece? Aí você não pode, de maneira nenhuma, deixar esse espaço vazio. Tá? Deixar de conversar. É aí que está o grande mapa da mina dos relacionamentos hoje. É a falta do diálogo. Exatamente. Então tem que buscar o diálogo e não pode guardar a mágoa, não pode guardar no vácuo, né? Alguma coisa que está te incomodando dentro do coração. É importante falar. Exato. Você tem que botar para fora. Você tem que fazer essa catarse, né? Lembrando que a catarse é o método de fala. Se você não conseguir fazer isso sozinha, aí os psicólogos estão aí para ajudarem, né? Aí se a gente estava na agora a sétima. Isso. Aí o que acontece? Aí você, partindo de tudo isso, você vai começar a botar em prática o que seria o quê? Justamente a harmonia do casal. A harmonia que não tinha por causa de tudo aquilo que estava defeituoso. Então, essa prática, como é que ela vai se dar? Você permitir se viajar, você permitir sair, você permitir ir no cinema, né? Para você tentar ver se melhorou essa situação. A oitava dica é justamente o quê? Você também ceder espaço ao outro. Então, olha, hoje eu quero no sambão. Legal. O cara gosta de rock, né? E a menina gosta de samba, ou vice-versa, ou qualquer outro estilo musical, tanto faz. Então, o que acontece? Um dia, você vai onde ela quer ir. E no outro dia, ela vai onde você quer ir. Tá? E assim, alternadamente. Isso para qualquer tipo de programa. Seja comida, seja viagem, seja música, então, seja show. Isso seria ser flexível, né? Exato, que também falta. Tá. A outra coisa, a nossa próxima dica é o quê? Paciência. Ter paciência com aquela pessoa que hoje em dia não tem paciência. Está muito fácil casar e está mais fácil ainda desquitar. Né? Separar, né? Desquitar não tem mais a palavra. Então, o que acontece? Mediante a falta de todos esses itens que nós falamos aqui, as pessoas ficam sem paciência e já partem para a separação imediata. Isso não importa se você é celebridade ou não. Né? Aí o que acontece? Aí a penúltima dica é justamente o quê? Fazer melhorar a sua vida sexual. Isso é muito importante. Às vezes não é que o casal não sinta atração, mas em função de tudo isso que foi aqui falado, da negligência conjugal que esse casal está vivendo, nefastamente, em função do próprio desgaste do relacionamento. Ficam duas pessoas completamente afastadas. Exato. Né? E aí isso fica perdido. E é um casal que existe atração, tem essa atração, mas eles não conseguem desenvolver uma vida com uma frequência razoável, vamos dizer assim. Hoje não posso dizer o número. Cada um tem a sua psicodinâmica, não existe certo ou errado. E aí, a partir disso, o que acontece? Você vai começar também a melhorar um ponto importantíssimo e melhorando as outras relações, então um completa o outro. Né? E a nossa última dica, que seria justamente quebrar a rotina, não deixar esse relacionamento quebrar em rotina, e aí sim, para que você possa, com a quebra dessa rotina, se harmonizar de vez nesse relacionamento. Seria o que hoje, né, você pegar um belo prato, misturar com um belo vinho, aí você mistura com vinho errado, não funciona. Né? Então, você vai tomar um peixe, vai comer um peixe com vinho tinto, não existe isso. Né? Você tem que saber fazer a harmonização. É isso
Não entendo nada de vinho, tá? Só dando exemplo. É isso o que está faltando nos casais hoje. Então, Perfeito, a falta de doutor paciência e a rotina são os piores inimigos aí. Que a gente tem que fugir deles. Olha, eu vou fazer assim. Eu vou pegar essas 10 dicas e vou colocar hoje no meu blog, no claudiatenório.blogspot.com, e eu quero te fazer um desafio. Quero que você pense em cada uma dessas dicas, o que é que você pode fazer, onde é que você já está atuando bem e onde é que você realmente precisa colocar uma força, né? Fazer aquela tarefa extra, assim, falar assim, não, eu vou conseguir. Eu não conto pro meu marido aquilo que está me incomodando, mas agora eu vou começar a falar para ele. Importante, eu vou até te pedir licença para falar aqui uma opinião minha. É importante na hora desse diálogo você não fazer aquele diálogo acusador, de acusar o outro. Você me deixou triste, você não fez isso. Não, fale dos seus sentimentos. Eu me senti triste, eu estou me sentindo carente. Não acuse o outro, tá? Isso vale para homem ou para mulher. Eu falei mais como se fosse mulher, porque eu sou mulher. Lógico. Vale para as duas partes, né? Olha, corretíssimo o que você falou. E tá acho excelente. que o pessoal pensando aí em cada uma dessas dicas, a gente tende a conseguir relacionamentos mais sólidos. Sim, justamente o objetivo disso é o casal acionar a sua reflexão. Perfeito. Eu conversei com o Dr. Alexandre Bess, que é psicólogo e escritor. Tá aqui, olha, próximo assunto que ele vai vir tratar com a gente é inveja, o inimigo oculto. Tem o prefácio da doutora Lígia Cogos? Exato. Olha que bacana. Ele está no www.clinicaab.com.br. Pode entrar no site que tem dicas, tem coisas boas lá para você. clinicaab.com.br. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Sucesso sempre no seu programa. E agradeço. Obrigado. Volte para a gente falar de inveja, Muito tá bom? prazer. Obrigado, Claudinha.